Olá, ouvintes! É melhor do que olá, ouvintes, pra esse episódio. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. Estamos aqui para mais um episódio, mas esse não é mais um episódio, esse é um episódio super especial de Natal. Isso. Estamos até a caráter. Estamos a caráter. Vocês podem perceber, né? Exatamente, em clima total de Natal. De Natal, faltam o quê? Uma semana que a gente tá gravando É uma esse, semana, né? exatamente. Isso. E Porque a gente tá gravando, né? preparamos um especial, tinha que ser, e é reflexivo, pra Tá gente aqui com a gente, repensar. Roberto Carlos, tô brincando. Não tá aqui. Não tem nada Olha o disso, som gente. de Roberto, nós vamos colocar o fundo. Mentira, eu mas acho que pra gente Melhor. aproveitar esse ano inteiro, assim, pra refletir mesmo sobre algumas coisas importantes, medicina, extra-medicina e tudo que a gente valoriza, né? Sempre a gente fica um pouco reflexivo no final de ano, eu acho, Sim. né? Então, vou lançar aqui um texto para conversarmos sobre. E o texto foi retirado de Sobre a Brevidade da Vida, que é de Sêneca, que é um filósofo. Repassa na memória, sempre que estivesse seguro de uma decisão tua, quão poucos dias decorreram tal como havias planejado. Em que momento estiveste disponível para ti, quando tua face manteve expressão normal, quando tua alma se manteve impassível, que obra realizaste em uma vida tão longa? Quantas pessoas saquearam tua vida sem que tu percebesse o que perdias? Quanto de ti subtraiu uma tristeza inútil, uma alegria tola ou uma cupidez voraz, uma conversa fútil, e quão pouco te foi deixado do que era teu? Compreenderás que estava morrendo prematuramente. Eu acho que a gente tem muito o que refletir aqui, assim, sobre isso. Vindo um ano depois de pandemia, né? Foram 2 anos de pandemia. Acho que 2022 foi marcado aí pelos reencontros, né? Sim, foi um ano mais leve pra mim, não sei pra vocês. Principalmente por causa desse fator da pandemia, né? Que nesse ano a gente conseguiu o quê? Ficar mais tranquilo em relação, principalmente ao distanciamento entre a gente e principalmente eu acho que com a nossa família, né? Quem tem aí, né, avós, pais, nós médicos, né? Que o medo que a gente tinha era o quê? Passar pra eles. Né? Então acho que todo mundo, quem tá na área, né, viveu isso assim. Então foi 2 anos muito tensos. Eu principalmente também, meu marido, ele é diabético, né? Então eu tive um medo enorme, né, de pegar e passar. Então a gente viveu aquela coisa, aquela loucura e com a vacinação, né, graças a Deus, a gente sentiu esse ano que o número de internação caiu muito, né? E a gente conseguiu até viver outros casos da medicina que não sejam Covid. Né? Voltou Então, à normalidade, né? O normal, a gente pode até, né, viver de novo a medicina, né, no seu habitual, né? E é bem interessante nesse trecho que a Carol leu, que a reflexão do como foi esse ano e aí fala muito de legado, né? Muito de... porque o que a gente vai deixar, né? Assim, que legado que a gente vai deixar? O que a gente vai construir? E é muito disso, assim. Esse ano a gente conseguiu construir relações, a gente conseguiu construir ou reconstruir relações com a nossa família, com filhos, pai, mãe, esposo, esposa. Conseguiu reestruturar muita coisa. Então, eu acho que é muito... E voltar a pensar de novo disso, assim. Eu gosto muito do Cortella, né? A gente fala muito dele aqui, às vezes. Ele tem um texto dele que ele fala disso, assim. Quando a gente for e a gente se vai, o que vai ficar? O que vai ficar da gente? As pessoas... de que as pessoas vão lembrar da gente? A gente vai... E é isso, assim. A vida é curta, né? E é outra coisa que ele fala, a vida é muito curta para ser pequena. Nossa vida é muito curta para ser pequena. Então a gente tem que aproveitar. Então, assim, e a gente passou por 2 anos, assim, muito difíceis em que a gente teve lições
e descobriu que a gente tem justamente isso, assim, o quão breve é a vida, o quão pequena o quão ela é curta mesmo. E essa brevidade, a gente tem que aproveitar cada momento. E a pandemia escancarou isso pra gente. A pandemia jogou isso na nossa cara, do tipo, ó, aproveite cada momento da sua vida. E esse ano a gente voltou acho que a gente ganhou nos reencontros mais intensidade. A gente foi mais intenso nos encontros. A gente Eu foi acho mais... que a gente passou a valorizar mais e por isso a Com intensidade certeza, maior, assim. Sem dúvida. Era corriqueiro, né? congresso presencial, que era o habitual. A gente nunca nem gostava de fazer congresso online. Reuniões presenciais. Então, e assim, você falou reencontros, família, filhos. Sim. Então, E eu assim, acho que esse ano a gente voltou um pouco mais fortalecido, porque a pandemia, eu me sinto, né, junto com vocês, corajosos de enfrentar o que a gente enfrentou, né? A gente não era vacinado e estava lá, dando a cara, entubando paciente. Quantos pacientes você entubou? A Carol grávida, né, Carol? Grávida. Eu lembro a Carol com barriga grande, entrando no quarto para ver um paciente do Covid. Então, isso, assim, sim. Isso faz a gente Dando plantão de fortalecer, CTI. nos faz pessoas corajosas mesmo de enfrentar tudo isso, né? E eu acho que nos fortaleceu enquanto pessoa fortalece. e enquanto médicos nesse 2022. Muito Isso. do que a gente atuou e se mostrou esse ano foi mais trabalhado de forma mais intensa nesses Sim. últimos 2 anos, né? E eu acho que até a forma também com a qual a gente vê algumas situações mudou. Pelo menos pessoalmente, assim. Alguns quadros familiares mesmo, diagnósticos difíceis, onde a gente vê a família ali junta, você voltar a dar o diagnóstico presencial. Então, assim, as notícias, muitas vezes a gente passa a notícia ruim pelo telefone, tanto que isso é desumano, sabe? Sim. Então, até isso, assim, poder segurar na mão do paciente e, de alguma forma, dar aquele apoio maior, que era que a gente sentiu muita falta. Até isso a gente tá valorizando mais, assim, A esse volta da ano. pessoalidade, né? Era tudo muito impessoal, né? A gente não sabia com quem a gente estava conversando, a gente não tinha olho no olho mais. A gente perdeu isso, né? Assim, essa interação. E a gente é de uma cultura de muito toque. olho E pessoalmente, no olho, sabe? nós 3 somos muito assim, né? Assim, com os nossos pacientes, é um ponto muito incomum nosso, assim. Desse carinho, dessa proximidade com o paciente, com a família do paciente. Então, isso foi um marco, assim. E a forma de ver as coisas, a gente vê tanto diagnóstico difícil, às vezes terminalidade em paciente jovem, a gente estava comentando sobre isso. Alguns dos quadros que a gente acompanhou aí em 2022, relembrando, né, o tanto que a gente trabalhou, teve desafio, enfim. Mas eu acho que até isso a gente encarou de uma forma diferente esse ano, assim, dando mais valor e levando isso como uma lição mesmo, assim. Cada paciente falando assim, nossa, gente, olha só o tanto que nós somos privilegiados no sentido de estar saudável, trabalhando, ter oportunidade de ficar perto da nossa família, dos nossos pais, dos nossos entes queridos mesmo, né? E, de novo, próximo pós-pandemia. Isso acho que foi muito marcante esse ano também, para todo mundo, né? Com certeza, né? A gente aprendeu, né, que quando a gente fala o clichê, né, valorizar a vida, né, em valorizar um dia após o outro, assim, na pandemia era muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer. É verdade. A gente não sabia. É uma sensação muito ruim, uma né? sensação. E aí, é uma coisa que a gente viveu, assim, algo que a gente viveu muito presente, assim, que é a incerteza. A gente estava de um desconhecido, enfrentando algo que ninguém sabia nada sobre. E a incerteza até do ponto de vista de infraestrutura, Tudo, né? Assim, de tudo. De equipamento, de medicamento, de tudo. De tudo. A gente estava enfrentando... Foi um cenário que a gente nunca esperava viver. Enfrentando, assim, tudo muito novo, tudo muito rápido, tudo muito grave e incerto.
Eu sabia como que essa semana ia... E a gente ficava esperando a semana que vem para ver. Será que vai piorar, melhorar, vai ficar do mesmo jeito? Mês que vem. A gente não conseguia fazer o que a gente voltou a poder fazer, que é planejar, que é se organizar. A gente perdeu tudo isso, assim, ao longo desse caminho, que foi um caminho também de boas experiências, também de fortalecimento da gente como profissional. E esse ano foi muito isso, né? Então, assim, de fortalecimento das relações novamente. A gente teve... E 2022, os reencontros, de novo, falando deles... Foi tema da maioria dos congressos. Foram momentos de fortalecimento mesmo, sabe? Da gente valorizar novamente, assim... Os laços, os laços e deixar os laços mais fortes, né? Assim, isso foi muito legal. E viver esse ano foi muito interessante nisso, assim. Carregando a bagagem que a gente carregou, com coragem, realmente, assim, a gente foi realmente corajoso e colheu os frutos disso no sentido de ser mais forte mesmo. Transformou isso em algo positivo, né? Assim, a gente carrega... Vai ficar marcado na nossa história para sempre. Mas a gente transformou... Porque também nós nos conhecemos na pandemia, né? A nossa equipe, eu entrei para a equipe da clínica no meio da pandemia. E eu terminei a residência e entrei também. Isso, né? Foi... Isso mas isso é muito legal, que eu acho que é até uma lição, uma coisa pra gente passar, assim... Ficou uma marca em nós e as pessoas, elas podem ficar traumatizadas, enfim, podem ter ficado um tempo. Mas é sempre bom a gente refletir em cima disso e usar aquilo de uma forma positiva. Então, eu acho que a gente conseguiu transformar isso em alguma coisa boa pra gente, de lição que a gente faz diferente, mas que pra melhor, sabe? Eu acho que esse é o grande feito, assim, pós-pandemia. E, aproveitando esse clima de final de ano, vamos desejar aí boas festas. E cada um tem um recado para os nossos ouvintes. Uma mensagem de final de ano, pode ser o que quiser. Foi surpresa, então, vamos isso, lá. Não estava preparada. Feliz Natal para todo mundo. E o conselho que eu tenho é para esse Natal curtir a família, abraçar todo mundo, né? Porque ano passado a gente não conseguiu, né? Então, eu acho que é mais desse sentido aí, né? De reencontrar a família, abraçar, beijar, né? Aproveitar, fazer a confraternização, laços, sim. Eu acho que reafirme, né? O amor, né? Eu acho que viva o amor mesmo, que a gente ficou muito no online ano passado, né? Tudo era transmitido online, né? Então, acho que nesse Natal, assim, que é um momento em que esses sentimentos todos ficam mais aflorados, o valor da família, o valor do amor fica cada vez maior, assim, e que todo mundo aproveite, assim, curta mesmo, aproveite esse final de ano para refletir, para quem tiver sua fé, para orar, para meditar, para fazer o que fizer bem pro coração, assim, e que a gente tenha um 2023 com esses laços cada vez mais fortes, para a gente poder enfrentar os desafios e tornar e viver melhor. Eu acho que esse de novo, assim, repetindo o que a gente estava falando, né? A vida é muito breve. A gente tem muito pouco tempo. Então, viver intensamente. Cada momento, eu acho que é uma mensagem que eu acho que eu podia deixar para todo mundo, assim, seja intenso. No final de ano, aproveite intensamente. Boa. Ame intensamente. E o meu recado para os nossos ouvintes, a maioria ou é da área médica ou pretende cursar medicina. Primeiro que existe muita vida além da medicina. Eu acho que a gente fala isso muito aqui. E é o motivo pelo qual vocês se identificam muito com a gente, com o nosso podcast, com o meu Instagram. Porque eu amo a medicina, a gente ama a medicina, mas a nossa vida é além da medicina e tem que ser além da medicina. E além do trabalho em geral.
Porque isso ficou muito mais evidente pra gente pós-pandemia. A força das nossas relações familiares, das nossas relações de amizade. Então, valorizem isso. Sejam gratos. Eu acho que a gratidão é uma virtude que anda muito próxima de não reclamar. Quando a gente consegue praticar, assim, essa gratidão pela vida, pela saúde, reflitam aí, mesmo quem passou, acho que a vida de ninguém é perfeita, todo mundo aí refletindo nesse final de ano vai ver inúmeros percalços pelo qual passou, mas que a gente tem que ver beleza nas pequenas coisas, assim, no nosso dia a dia mesmo, e não esperar para ser feliz. Eu falei disso muito esse ano, é viver a felicidade, assim. Porque senão a gente passa a vida inteira esperando um sonho acontecer, esperando a felicidade chegar, e aí passou a vida e você não foi feliz. Uhum. Então, é isso, assim, ver felicidade nos laços, nesses pequenos encontros, no dia a dia, no poder estar perto, ser grato e não reclamar. Eu acho que isso tudo é um combo só. Que se a gente puder ter isso bem forte, assim, nesse final de ano, a gente consegue viver um ano melhor e viver e passar pelas dificuldades de maneira melhor. Isso que eu queria desejar para vocês. E um feliz Natal, que vocês aproveitem muito. Pela sua família, é verdade. Aí, Um brinde. Chama Clínica. E vocês são um presente na minha vida. vocês do que Papai são, Noel. O Chama Clínica foi Vocês que são, presente. Carol Foi e a Fabrício. concretização De um sonho esse ano. 2022, assim, eu sou muito Foi mesmo. realizada com esse projeto, que eu tenho certeza que vai dar muita coisa pra gente ainda. Mais sucesso pro Chama Clínica em 2023. E vamos fechar com com outra parte desse livro de Sêneca, que é: para as inquietudes nunca faltarão motivos, ou felizes ou tristes. A vida irá se arrastar entre as ocupações. O tempo para si nunca será uma realidade, mas sempre um desejo. Acho que é isso, a gente tem que parar e viver esse desejo da vida, porque senão a vida passa e você não viveu, ela foi curta. Então, reflitam sobre isso. Pequena. Não pode ser pequena. A vida é rápida, curta mas pra ela tem que ser intensa, tem que ser profunda. E as nossas relações, elas falam muito sobre isso. Um grande beijo, Feliz Natal. Beijo pra todo mundo.